Existe um cansaço que não passa com uma noite de sono. Um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. Você acorda já exausto, cumpre o dia no automático, carrega responsabilidades que ninguém vê e termina a noite com a sensação de que deu tudo de si, mas ainda assim não foi suficiente. Não é preguiça, não é falta de fé. É sobre estar cansado de lutar, cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de seguir mesmo quando não sobra força. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, pensando em parar, mas sabendo que não pode. Pensando em desistir, mas entendendo que existe gente que depende de você, decisões que não podem ser adiadas, caminhos que não podem ser abandonados agora. Esse conflito interno dói, porque o coração pede descanso, mas a vida exige continuidade. E é nesse ponto que muitos se quebram por dentro, tentando seguir sem apoio, sem alívio, sem alguém que sustente quando as pernas já não aguentam. Existe uma diferença entre desistir e descansar. Deus nunca te chamou para desistir, mas também nunca te chamou para caminhar esgotado. Ele vê o seu esforço silencioso, vê as lágrimas que você engole, vê as orações feitas no limite. E Ele não te julga por estar cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando você já não consegue caminhar sozinho. Esse momento não é para te empurrar a ir além das suas forças. É para te lembrar de onde vem a força que te sustenta. Você não precisa desistir hoje, mas também não precisa continuar do mesmo jeito. Existe um lugar de descanso em Deus que não exige que tudo esteja resolvido. Um descanso que acontece mesmo no meio da luta, mesmo no meio do cansaço. Talvez o que você mais precise agora não seja de uma solução imediata, mas de um novo fôlego interior. Um fôlego que não vem da motivação humana, mas da presença de Deus. Quando Ele sustenta, você continua não porque é forte, mas porque é cuidado. E isso muda tudo, porque o peso não desaparece, mas deixa de esmagar. O caminho não encurta, mas se torna possível. Permaneça aqui por alguns instantes. Não se cobre agora. Não se apresse. Esse devocional não é para quem está cheio de energia, é para quem está no limite, mas ainda escolhe permanecer. No próximo momento, vamos entrar em uma oração guiada profunda. Uma oração para quem está cansado, mas precisa continuar. Não com força própria, mas com a força que vem de Deus. Pai, eu chego diante de Ti sem máscaras e sem forças para fingir que está tudo bem. Eu estou cansado. Cansado de tentar dar conta de tudo, cansado de sustentar responsabilidades que pesam mais do que eu consigo carregar, cansado de ser forte quando por dentro só existe exaustão. Hoje eu não venho pedir explicações, eu venho pedir sustento, eu venho pedir fôlego, eu venho pedir que o Senhor me carregue onde eu já não consigo mais caminhar. Eu entrego agora esse cansaço que mora no meu corpo e na minha alma. Entrego o peso dos dias repetidos, das lutas constantes, das expectativas que nunca cessam. Entrego a sensação de estar sempre devendo algo, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar um descanso que não chega. Eu reconheço que sozinho eu não consigo continuar do mesmo jeito. Por isso, eu entrego. Senhor, entra nos lugares do meu coração que estão sobrecarregados. Toca nas emoções que eu reprimi para continuar funcionando. Cura a frustração de não ver resultados. O desânimo que surge quando o esforço parece invisível, a tristeza que eu escondo para não preocupar ninguém. Eu entrego as palavras que nunca disse, os pedidos que ficaram presos, as lágrimas que caíram no silêncio. Restaura, Deus, o meu interior. Não apenas para continuar, mas para continuar com sentido. Restaura minha esperança quando ela parece fraca. Restaura minha fé quando ela está cansada de esperar. Restaura minha força emocional para que eu não viva apenas sobrevivendo. Que o teu cuidado alcance exatamente onde o meu limite começou. Eu declaro agora, mesmo cansado, que não estou sozinho. Declaro que o Senhor caminha comigo quando eu já não tenho forças para caminhar. Declaro que a tua graça me sustenta quando a minha energia acaba. Declaro que posso descansar em ti mesmo enquanto sigo. Eu não preciso desistir porque não dependo apenas de mim. Eu escolho silenciar agora.
não para fugir das responsabilidades, mas para permitir que a tua presença me fortaleça. No silêncio, eu recebo fôlego. No silêncio, eu encontro alívio. No silêncio, eu me lembro de que o Senhor renova aqueles que esperam em ti. Eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso da tua presença. E ela me sustenta. Permanece comigo neste dia. Quando o cansaço voltar, lembra-me de que posso me apoiar em ti. Quando a vontade de parar surgir, lembra-me de que o Senhor me sustenta passo a passo. Que essa oração continue viva dentro de mim, renovando minhas forças, trazendo equilíbrio e me lembrando de que continuar com Deus é diferente de continuar sozinho. Existe um tipo de cansaço que nasce quando você sente que precisa continuar, mesmo sem forças, porque parar parece não ser uma opção. A vida não desacelera, as demandas não diminuem, e o coração vai aprendendo a se acostumar com a exaustão. Mas existe algo que precisa ser confrontado com amor hoje. Continuar não significa ignorar o que você sente. Continuar sem refletir pode transformar resistência em desgaste profundo. Reflita com sinceridade agora o que tem te mantido em pé nos últimos dias. É propósito ou apenas obrigação? É esperança ou medo de parar? Muitas pessoas continuam não porque acreditam, mas porque se sentem presas às circunstâncias. E isso rouba o sentido do caminho. Deus não te chama para caminhar por culpa ou pressão. Ele te chama para caminhar com Ele, mesmo quando o passo é lento. Existe uma diferença entre perseverança e sobrevivência emocional. Perseverar é seguir com o coração alinhado, mesmo em meio à dor. Sobreviver é apenas aguentar mais um dia sem cuidar do que está se quebrando por dentro. Deus não quer que você apenas aguente. Ele quer que você seja sustentado. E isso começa quando você reconhece que algo precisa mudar na forma como você tem vivido essa caminhada. Talvez você esteja cansado porque tem carregado expectativas que não são suas, tentando corresponder a padrões, agradar pessoas, manter uma imagem de força constante. Isso consome mais energia do que qualquer luta externa. Quando você tenta ser tudo para todos, acaba não sendo cuidado por ninguém, nem por si mesmo, nem por Deus, porque não cria espaço para ser cuidado. O cansaço também pode ser sinal de que você tem caminhado sem descanso interior. Mesmo orando, mesmo acreditando, o coração não descansa, porque não se permite confiar plenamente. Existe sempre a sensação de que, se você não fizer, nada acontece. Essa mentalidade te coloca no lugar de alguém que sustenta tudo, mas esse lugar nunca foi seu. Sustentar é papel de Deus. Confiar é o seu. Essa reflexão não é para te condenar, é para te realinhar. Deus não se decepciona com o seu cansaço. Ele se aproxima. Ele entende o limite que você alcançou e oferece algo diferente. Não uma cobrança para ir além, mas um convite para descansar nele enquanto continua. Porque continuar com Deus é diferente de continuar sozinho. O peso muda. O fardo se torna leve. A alma encontra alívio mesmo no meio do caminho. Pergunte a si mesmo com honestidade. O que você tem feito por obrigação que precisa ser entregue a Deus hoje? O que você tem carregado por medo de parar que poderia ser sustentado por Ele? O cansaço começa a diminuir quando o coração entende que não precisa provar nada para continuar sendo amado. No próximo momento, vamos falar sobre como a força de Deus se manifesta exatamente quando você reconhece que não consegue mais continuar do mesmo jeito. Não para te parar, mas para te sustentar de uma forma nova, mais leve e mais profunda. Existe um momento em que insistir em continuar do mesmo jeito deixa de ser coragem e passa a ser desgaste. Você segue, mas algo dentro já não acompanha. É exatamente nesse ponto que a força de Deus começa a se manifestar de forma mais clara. Não quando você está cheio de energia, mas quando admite que chegou ao limite. Deus não se move pela sua performance, Ele se move pela sua sinceridade. A fraqueza, aos olhos humanos, parece algo a ser evitado. Mas no reino de Deus, ela se torna espaço para a graça agir. Quando você reconhece que não consegue mais sustentar tudo sozinho,
abre lugar para uma força que não nasce do esforço, mas da presença. A força de Deus não exige que você prove nada. Ela sustenta quando você já não tem o que oferecer além da própria entrega. Talvez hoje você esteja tentando continuar por obrigação, não por convicção. E isso pesa. O corpo responde, mas a alma está cansada. Deus não ignora esse estado. Ele não espera que você se levante com discursos motivacionais. Ele oferece algo mais profundo. Uma força que não acelera, mas estabiliza. Uma força que não te empurra, mas te sustenta passo a passo. A força que vem de Deus não remove imediatamente o cansaço, mas muda a forma como você o carrega. O peso não desaparece, mas deixa de esmagar. Você percebe que não está caminhando sozinho. Existe um cuidado contínuo, silencioso, constante. Essa força que te permite continuar mesmo quando a vontade de parar aparece. Não porque você é forte, mas porque é amparado. Muitos confundem força espiritual com ausência de fraqueza, mas a verdadeira força se manifesta quando você para de fingir que está bem, quando você ora com poucas palavras, quando você se permite chorar na presença de Deus, quando você admite que precisa de ajuda. Nesse lugar, Deus age, não para te envergonhar, mas para te levantar. Essa força também te ensina a respeitar limites. Deus não te fortalece para que você se destrua tentando dar conta de tudo. Ele te fortalece para que você caminhe com sabedoria. Às vezes, a força de Deus se manifesta como coragem para desacelerar. Outras vezes, como permissão para descansar. Continuar não significa ignorar o cansaço. Significa aprender a caminhar de um jeito novo. Quando você se apoia na força de Deus, algo muda internamente. A pressão diminui. A culpa perde espaço. A necessidade de provar algo se dissolve. Você entende que continuar não depende apenas da sua resistência, mas da fidelidade de Deus que te sustenta todos os dias. E isso traz alívio, porque o coração deixa de lutar sozinho. Essa força não vem para te transformar em alguém insensível à dor. Ela vem para te acompanhar nela. Deus não te pede para ser invencível. Ele te convida a confiar. E quanto mais você confia, mais percebe que existe uma força disponível que não falha, não se esgota e não te abandona no meio do caminho. No próximo momento, vamos olhar para um exemplo bíblico que revela exatamente isso. Uma história onde alguém cansado, no limite, encontrou em Deus a força necessária para não desistir e seguir adiante, mesmo quando tudo parecia pesado demais. Existe uma história na Bíblia que fala diretamente com quem está cansado, mas sente que não pode desistir. É a história de Elias. Um profeta que havia feito grandes coisas, enfrentado desafios intensos, visto Deus agir de forma poderosa. Ainda assim, depois de tudo isso, Elias chegou a um ponto de esgotamento profundo. Ele fugiu, se isolou e pediu para não continuar. Não foi falta de fé, foi cansaço acumulado. Elias estava tão exausto que já não conseguia enxergar sentido em seguir. Ele não precisava de um sermão nem de uma cobrança espiritual. E Deus sabia disso. Deus não o repreendeu. Deus não exigiu força. Deus cuidou. Primeiro, permitiu que Elias descansasse. Depois, enviou alimento. Só depois disso falou com ele. Esse detalhe é essencial. Deus cuidou do corpo e da alma antes de falar sobre propósito. Essa história revela algo muito importante. Quando você está cansado, Deus não te trata como alguém fraco ou decepcionante. Ele te trata como alguém que precisa ser cuidado. Elias não foi abandonado no deserto. Ele foi encontrado ali, e foi nesse lugar de limite que Deus renovou suas forças e o conduziu novamente ao caminho. Deus não disse a Elias que ele estava errado por querer parar. Deus mostrou que havia mais caminho, mas não sem cuidado. A força que Elias recebeu não veio de um discurso motivacional. Veio do descanso, do alimento e da presença de Deus. Depois disso, Elias conseguiu continuar. Não porque o cansaço desapareceu, mas porque não estava mais sozinho nele. Essa história se conecta diretamente com você.
Talvez você também tenha feito tudo o que podia. Talvez tenha sido forte por muito tempo. Talvez agora esteja no limite. Isso não te desqualifica. Isso te aproxima do cuidado de Deus. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto está presente na sua caminhada hoje. No próximo momento, vamos trazer essa verdade para a sua vida prática. Como continuar sem desistir, mas também sem se destruir. Como caminhar com Deus respeitando limites, recebendo cuidado e encontrando força para seguir de um jeito mais leve. Continuar quando se está cansado exige uma mudança prática na forma como você vive o dia, não apenas na forma como você pensa sobre ele. Hoje, a primeira aplicação é simples e profunda. Pare de exigir de si mesmo um ritmo que Deus nunca te pediu. Você não precisa avançar rápido, precisa avançar acompanhado. Reduza a caminhada ao próximo passo possível, não ao caminho inteiro, apenas ao próximo passo. Quando o cansaço bater, em vez de se cobrar mais, pare e se pergunte o que você realmente precisa agora. Talvez seja descanso, talvez seja silêncio, talvez seja oração curta, talvez seja dizer não a algo que está te drenando além do limite. Continuar com Deus inclui aprender a respeitar os próprios limites. Isso não é fraqueza espiritual, é maturidade. Traga Deus para o centro das suas decisões diárias. Antes de assumir mais responsabilidades, ore. Antes de responder no impulso, pause. Antes de seguir no automático, respire. Pequenas pausas no dia evitam grandes esgotamentos no futuro. Deus age no ritmo do coração que confia, não do coração que corre sem parar. Outra aplicação importante é parar de carregar tudo sozinho. Compartilhe o peso com Deus em oração e, quando possível, com pessoas de confiança. O isolamento aumenta o cansaço. O cuidado compartilhado alivia. Elias só conseguiu seguir porque Deus se aproximou dele no deserto. Você também não foi criado para atravessar essa fase sozinho. Finalize o dia devolvendo o peso. Não leve para a noite aquilo que não pode ser resolvido agora. Entregue a Deus o que ficou pendente, o que doeu, o que cansou. Diga que você fez o que pôde hoje e confia que Ele continuará amanhã. Esse gesto simples ensina o coração a descansar e prepara você para continuar sem desistir. Agora, permita que essa verdade se firme dentro de você. Você pode estar cansado, mas não está abandonado. Você pode estar no limite, mas não está sem sustento. Continuar com Deus não é continuar exausto, é continuar cuidado. Agora é o momento de aquietar o coração e permitir que o descanso de Deus se estabeleça dentro de você. Nada do que foi vivido até aqui precisa ser resolvido neste instante. O que você precisava fazer hoje já foi feito. O que ainda pesa pode ser entregue. Você não precisa provar força. Você precisa permitir cuidado. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Que a presença de Deus renove suas forças de forma silenciosa e profunda. Que Ele te sustente quando o cansaço voltar. Que Ele te lembre ao longo do dia que continuar com Ele é diferente de continuar sozinho. Você pode seguir não porque é forte, mas porque é amparado. O fardo fica mais leve quando não é carregado sozinho. O caminho se torna possível quando Deus caminha junto. Guarde esta verdade no coração. Estar cansado não é sinal de fracasso. É sinal de que você foi longe, de que tentou, de que perseverou. E é exatamente aí que Deus entra com sustento, com graça e com cuidado. Hoje, você não desiste. Hoje, você descansa em Deus e continua um passo de cada vez. Se esta oração falou com você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se essa oração falou com você, se esse momento trouxe um pouco mais de paz ao seu coração, eu quero te convidar a continuar essa caminhada de fé comigo. Eu preparei um devocional simples, com 21 dias de oração, pensado para quem sente a mente cansada,
o coração inquieto e precisa começar o dia com mais calma e confiança em Deus. O link está aqui na descrição. É um material acessível, feito com carinho, para te ajudar a criar esse momento diário de oração. Que Deus abençoe o seu dia.